Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo também ao nosso Conexão ND dessa quarta-feira, que hoje vai tratar de um assunto que diz respeito a você, aos seus parentes, aos seus amigos, à sua família, todo mundo que utiliza aí as nossas vias, ruas, avenidas na Grande Florianópolis, que compõe aí 22 municípios, né? Não são só esses municípios vizinhos aqui da Grande Florianópolis, mas são 22. E aí você já deve estar se perguntando também, poxa, mas o que a gente pode falar sobre esses 22 municípios? Você sabe que a mobilidade é algo que mexe com todo mundo, né? E a dificuldade de você se locomover em vários municípios aqui, principalmente de Florianópolis, para São José, para vários outros municípios, ou mesmo dentro de Florianópolis, né? Isso é um problema que afeta todos nós. Então a gente vai bater um papo aqui hoje muito bacana e muito esclarecedor também, com quem entende bastante também desse assunto. Ele é do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Econômico da Grande Florianópolis, né, que compõe esses 22 municípios. A gente vai conversar então com Marius Bagnatti, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Marius? Como é que você está? Prazer. Obrigado pela tua participação aqui hoje no nosso Muito obrigado pelo convite também para falar um pouco sobre a nossa região. Pois é uma região complicadinha, né? Claro que a gente sabe, Florianópolis, a Grande Florianópolis, é uma região abençoada, né? Porque a gente sabe que tem muitas qualidades, muita gente vem para cá em busca da qualidade de vida, né? Só que a gente sabe que quem vive aqui passa por vários problemas, principalmente no que a gente vê na questão da mobilidade. Para a gente começar, o que Florianópolis hoje, a Grande Florianópolis, né, precisa para poder se desenvolver? Tem muito a ver com a mobilidade também? É evidente, a mobilidade ou a imobilidade é um problema Sim. muito sério, porque as pessoas têm dificuldade de locomoção e quando tu tem uma facilidade de trânsito, isso facilita as pessoas a terem acesso à escola, ao hospital, né, ao seu trabalho. Né? As regiões são valorizadas do ponto de vista da edificação, porque tu não tem dificuldade. Quer dizer, ninguém vai escolher para morar numa região da sua cidade onde tu tem dificuldade de acesso de ônibus, né? Onde tu tem filas intermináveis, perde muito tempo. Então, a mobilidade ela é importantíssima para a qualidade de vida, né, das pessoas, do ponto de vista social e econômico para uma região. Sem dúvida. Então, isso é fundamental para a gente ter, né, essa qualidade de vida. Agora, claro, eu separei aqui alguns assuntos, alguns temas para a gente conversar em torno da mobilidade, mas também, principalmente, falando do desenvolvimento econômico aqui da nossa região, né? Então, em se tratando de mobilidade primeiro, já que a gente está falando disso, eu acho que um dos grandes problemas que a gente passa aqui na Grande Florianópolis é ainda a questão do contorno viário, né? O contorno viário, gente, só para você ter noção, está fazendo 10 anos agora, em 2022, do prazo inicial para a entrega da obra, que foi lá em 2012. Portanto, estamos em 2022, faz 10 anos que essa obra deveria já ter sido entregue para toda a região, né? E isso, claro, causa muito conflito, muita confusão, ainda mais agora que a Camargo Correia, a empresa, né, que estava lá fazendo a duplicação e fazendo toda a obra, acaba de rescindir o contrato. Em que pé nós estamos e como é que isso complica ainda mais o meio de campo lá para o contorno viário? Então, como tu disseste no início tratando desse tema, o contorno viário deveria ter sido entregue juntamente com a duplicação da BR-101. Né? Certo. A empresa concessionária tinha esse compromisso. E o nascedouro do Condes está nesse imbróglio. Ah, né? Nasceu justamente nessa época. Quando não foi entregue... Né? O Condes, só para a gente falar, o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis. Maravilha. Então, quando a obra não foi entregue no prazo, os empresários se mobilizaram e houve, inclusive, um fechamento da BR-101, uma manifestação muito concreta da contrariedade pela não entrega da obra. Não era nem atraso, não tinha sido iniciado. Sim. Né? Então, de lá para cá, nós tivemos vários problemas, né? Discussão de traçado, tinha o problema do aterro sanitário, e aí teve um problema também do ponto de vista de engenharia para contornar aquele aterro, mas, principalmente, foi construído um loteamento em cima do projeto, da área onde estava pensado o traçado da via de contorno. Isso foram anos de discussão na ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres,
que terminou implicando no aumento do pedágio que nós pagamos hoje, aqui quem vai para ali perto de Tijucas, para sustentar essa obra que representou um acréscimo em torno de 1 bilhão de reais. 1 bilhão, né? 1 bilhão de reais no custo da obra. Né? Quer dizer, teve que ser revisto todo o traçado, né? Todo o traçado. Então, assim, isso evidentemente foi levando anos essa discussão e agora nós estávamos todos muito faceiros porque as obras estavam indo num bom ritmo. Sim. Né? E tivemos uma surpresa recentemente de que a empresa Camargo Corrêa, que é uma empresa de porte, estaria saindo da obra. O que a empresa alegou? Então, não se sabe ainda bem o que aconteceu. Ainda, né? Nós tivemos, inclusive, uma reunião do CONDES, nós temos uma reunião mensal, tivemos uma reunião para discutir isso, com a presença do senador Espiridião Amin, que tem acompanhado desde sempre essa obra e tem estado ao lado do CONDES nas suas reivindicações, e não está claro ainda o que aconteceu. A Artéries ainda não deu uma explicação sobre isso. Acontece que a Camargo Corrêa ela era responsável por o túnel 2, o túnel 3, a intersecção da via de contorno com a BR-282, aquela que vai de acesso a Santo Amaro da Imperatriz, e também o acesso à BR-101 lá na Palhoça. Né? Então, é uma notícia tristíssima, né? Nós não sabemos agora quando será, como será resolvido isso e quando nós teremos a finalização dessa obra. Que agora tem que contratar uma nova empresa, né? Provavelmente rever talvez o custo também da obra, muito provavelmente eles vão acabar falando disso, né? Diga-se de passagem que a obra estava indo muito bem, né? Já estamos com 2 túneis já estava aparecendo até já lá na beira da BR-101, lá no norte, já estava aparecendo ali toda... É verdade. É verdade. Agora, claro, o prazo final agora seria para 2023. Dezembro de 2023. Dezembro de 2023. Esse era o prazo que estava Isso provavelmente não vai se cumprir. Então, nós vamos continuar, o CONDES vai continuar acompanhando isso, né? Vai se reunir novamente com a Artéries para que possam nos apresentar uma justificativa para isso e como é que vamos resolver esse problema. A função do Conselho mesmo, do Conselho, vocês chamam sempre que é o Conselho de Desenvolvimento, né? Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Econômico da região da Grande Florianópolis, que nasceu então justamente por causa do contorno viário, que as obras não saíam e tal. Qual é a participação de vocês nessa cobrança? Como é que vocês fazem essa cobrança, não só do contorno viário, mas de várias obras que às vezes atrasam, ou a questão da mobilidade aqui também? Como é que funciona? O CONDES hoje tem 38 entidades, constituído de 38 entidades. Né? Nós temos empresas de vários setores, né? Temos, por exemplo, a Associação Catarinense de Engenheiros, temos o Instituto dos Arquitetos, temos a Fiesc, que faz parte, com um peso importantíssimo, né, no Estado como um todo. Sim. Depois temos todas as CDLs da região, associação comercial, né, empresas do setor rodoviário. Então, assim, tem vários segmentos. Esses segmentos todos têm o interesse de promover o desenvolvimento regional. Sim. Né? E acompanhar as obras, tanto dos governos municipais como do governo estadual e federal, no caso dessa via de contorno. Né? E, muitas vezes, pressionar, né, para que as políticas públicas elas tenham começo, meio e fim. Né? Algumas coisas têm um fim muito demorado, mas nós estamos sempre presentes, discutindo, chamamos os representantes dessas instituições para discutir e tentar encontrar em conjunto uma solução. E é engraçado que a gente fica observando, né? E a gente faz matérias, a gente vai mostrando, sempre tem esse gargalo que a gente percebe que os prazos sempre são mais demorados e tal. O que você acha, por exemplo, que a gente tem de prejuízo, em se falando do contorno viário, né? Já se sabe quanto, por exemplo, que a gente poderia estar tirando da BR-101 para passar pelo contorno, para desafogar esse miolo aqui da Grande Florianópolis? São cerca de 20 mil caminhões. 20 mil? 20 mil caminhões que deixariam de circular aqui nesse trecho entre Biguaçu e Palhoça, né? E o caminhão, ele é um dos grandes motivadores do atraso ali naquela mobilidade, né? Porque sempre que tem uma pequena subida e o caminhão carregado, ele diminui muito a sua velocidade e aí começa a formar a fila, né? Então, é uma mudança, vai ser uma mudança, porque nós vamos chegar lá, Sim, né? Não se sabe quando, mas vamos. Vamos chegar. Será uma mudança extremamente importante na ligação do norte, da parte norte do estado, do país, inclusive, para o sul. Né, desafogando esse trecho aqui. Por outro lado, a gente também tem uma
nós temos assim, 60% dos veículos que trafegam pela BR-101 nesse trecho de Biguaçu a Palhoça são de trânsito interno. São pessoas que se deslocam de uma cidade para outra, né? Isso foi levantado pelo PLANUS, que é o plano, plano de mobilidade, né? Sustentável, foi feito pela SUDERF, o governo do estado, né? E que infelizmente foi para a gaveta em 2017. Pois é, e porque também ninguém sabe, né? Ninguém não tem uma explicação lógica para uma coisa dessa, né? Um plano foi muito debatido, com recursos inclusive federais, né? Do BNDES. E foi muito elogiado até, né? Muito porque elogiado, é um plano fantástico, né? Para mudar a mobilidade exatamente, para dar prioridade ao ônibus em detrimento do automóvel. Cada ônibus, né? Leva pessoas de 50 automóveis. Pode tirar 50 automóveis para cada ônibus que coloca o famoso BRT? Seria o BRT, sim. Esses ônibus BRT levam 180 pessoas. 180? 180 pessoas. Então nós estamos falando aí, se forem 2 pessoas, que geralmente é isso que roda em cada carro, às vezes uma, né? Então nós estamos falando aí 90, 100, mais de 100 carros. Né? O que o PLANUS, PLABUS, né? Sim. O que esse plano tinha mais, o que ele continha mais para poder melhorar, desafogar o trânsito em Florianópolis? O PLANUS, que foi coordenado pelo engenheiro Cássio Taniguchi, né? 2 vezes prefeito de Curitiba, um homem da equipe do Jaime Lerner, né, assim, com grande experiência do ponto de vista de planejamento. Foi uma grande aquisição, digamos aqui, para o Estado, a vinda do Cássio. Mas esse PLANUS, então, ele previa a construção de terminais de passageiros lá em Biguaçu, em Palhoça, a introdução dos BRTs, né, de grande capacidade, e uma faixa exclusiva, tanto na BR como aqui no acesso na Via Expressa, passando pela Beira-Mar Norte até o norte da ilha. Faixa exclusiva, prioridade para o ônibus. Né? Com isso, o que se esperava? Né? É tirar o ônibus da rua. Sim. O ônibus hoje, ele é mais lento que o automóvel. Não é convidativo. Né? As pessoas perdem mais tempo. Hoje eu estava falando com uma pessoa e diz assim, eu tenho uma amiga que mora em Santo Amaro, e para vir até o centro aqui, ela acorda às 4h20 para poder vir trabalhar, porque ela leva 1h30 de ônibus. Né? Aliás, nós temos ônibus no transporte intermunicipal que a pessoa sai da região metropolitana, vem até o centro da cidade, olha o absurdo, né? Para ir depois aqui do outro lado da ponte, porque não tem parada de ônibus ali próximo à ponte, para ir no estreito. Que então, seria o transporte integrado, mas é totalmente desintegrado. Hoje está totalmente desintegrado, e isso precisa ser revisto. Né? Então, esse é um aspecto, né, da substituição do transporte individual para o transporte coletivo. E a outra é a criação das centralidades na região metropolitana. Nós temos um exemplo mais ou menos disso, que é a Pedra Branca, lá em Palhoça. A pessoa pode morar, trabalhar, ter o seu lazer, ter educação, ter a diversão, quer dizer, está tudo próximo. Local, né? Hoje, os urbanistas defendem assim, com 15 minutos caminhando, tu faz tudo o que tu precisa na tua região, desde que tu cria centralidades. Né? Então, esse é um outro aspecto para dar mais conforto para todo mundo. Né? Sim, e a gente percebe que aqui em Florianópolis tem vários terminais até que estão desativados, né? Sim. Por exemplo, ali no Saco dos Limões. Campinas tem um, aqui no Saco dos Limões. Saco dos Limões, que até virou um local de acolhimento ali de indígenas, né? Que tem uma discussão enorme ali também, mas enfim, tudo porque desativou, todo mundo não é de ninguém, então né, o pessoal acaba tomando Mas conta. não eram terminais de integração. Sim. Né? Aquele de Campinas, por exemplo, era para receber os ônibus que vinham da região metropolitana, faziam um transbordo, então diminuiria o número de ônibus entrando aqui na cidade. Né? E o senhor acha que é possível retornar com o PLANUS, com esse plano de integração aqui? Então, o governo do estado está retomando isso, né? Diria assim, um pouco lentamente, mas está retomando, né? E imagino que agora, para a próxima administração, que nós está próximo agora de ter uma mudança no governo, nós vamos acompanhar isso para que aconteça. Nós precisamos, inicialmente, o fortalecimento da SUDERF, a Superintendência da Região Metropolitana. A SUDERF deveria estar gerindo todo esse sistema juntamente com os municípios da região metropolitana. A SUDERF precisa ser reestruturada. Né? Hoje ela tem 4 pessoas que trabalham na SUDERF, é muito pequeno, né?
Tem um conselho dos prefeitos também que tem participado. Então, eu acredito assim que na próxima administração, independentemente de quem seja, nós como Condes vamos estar juntos, né, pressionando para que a SUDERF seja restabelecida, né, o seu papel aqui na região metropolitana. E a SUDERF seria... Superintendência Desenvolvimento da Região Metropolitana. Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Olha, a gente tem vários assuntos aqui ainda para tratar, eu acho que até mesmo dentro do Plabus, mas, por exemplo, quando o senhor estava comentando agora da questão dos caminhões, né, que a gente tem muitos caminhões aqui que, quando você vai viajar para Curitiba, para São Paulo, você acompanha milhares de caminhões e, na verdade, a gente sabe que um país desenvolvido, uma região desenvolvida de um país, utiliza muito as ferrovias para poder distribuir carga e tudo mais. O Brasil acabou perdendo isso algumas décadas justamente pela questão da matriz rodoviária ser mais interessante naquela época, né? O que o senhor acha disso? Questão das ferrovias, que se fala tanto a ferrovia do frango, né? Que seria do oeste-leste, a do de litoral, norte a sul, do litoral. Falta muita coisa ainda, né? Mas o governo federal até já sinalizou que tem interesse em voltar com as ferrovias, né? Principalmente a Fiesc tem uma batalha enorme, né? Duas coisas, o sistema ferroviário e o sistema de cabotagem, que são de transporte por navios, né? Que reduziria os custos enormemente, nós sabemos, né? Eu venho do Rio Grande do Sul, estou há 40 e poucos anos aqui, já é bastante tempo, né? Mas o meu sogro era distribuidor de arroz, né? E ele era, eu acho que o maior distribuidor de quebrado de arroz para Brahma. E os caminhões saíam de Porto Alegre e iam a Belém. Isso é uma coisa absurda, uma coisa dessa, para trabalhar na fermentação da cerveja, né? Então, não tem sentido um país com as nossas dimensões, né, ainda está submetido, digamos, ao sistema rodoviário, com todas as dificuldades que tem, são as distâncias, as más estradas, má sinalização, né, um custo altíssimo. Custo alto, esse custo todo do transporte termina se refletindo no nosso bolso, no nosso mercado, que tudo é muito caro, né? E o senhor acha possível retomar o projeto das ferrovias no Brasil? É possível, a Fiesc já demonstrou essa viabilidade, principalmente o frango. Nós somos um estado exportador da agroindústria, né? Uma potência, o estado de pequena área territorial, mas do ponto de vista econômico nós somos um destaque, né? Destaque internacional. Sem dúvida. E isso, vamos dizer assim, demorou demais isso já para acontecer, né? Houve, na sua opinião, muito interesse, né? Provavelmente, de várias... Claro, teve a questão dos caminhões e frotas e tudo mais, mas quer dizer, o Brasil ter deixado de investir em ferrovias, que seria muito mais vantajoso para o desenvolvimento econômico, teve alguns interesses por trás disso? Não, eu acho que assim, isso é da época do Juscelino, né? Sim. E houve uma eleição, né, pelo transporte rodoviário, né? Pela implantação da indústria automobilística no Brasil também, né? Foi um grande passo, acho que não pode deixar disso, quer dizer, o desenvolvimento que trouxe isso, várias montadoras se instalaram no Brasil, em vários estados e tal. Mas é uma política que tem as suas consequências, né? E hoje nós vemos que ter abandonado o sistema ferroviário, se fala muito que o sistema ferroviário tinha bitolas diferentes conforme o estado, isso era um entrave, mas o meu avô, lá em 1934, ele fazia parte de um grupo que foi sondar petróleo lá na bacia do Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul. Ele saiu de Pelotas e foi até Minas Gerais e até o Rio de Janeiro buscar equipamentos que foram disponibilizados na época, o Getúlio Vargas, né, para a perfuração de petróleo. Ele fez tudo isso de trem e trouxe todos os equipamentos que eram necessários, as torres e equipamentos de perfuração, tudo, trouxe através de trem, né? Sim. Então, é uma pena, né? E também o transporte não só de carga, como o transporte de passageiros, né? Hoje viaja no mundo inteiro, quer dizer, o conforto que tu tem com os trens modernos, a velocidade, a tranquilidade, né? Pode viajar de um país para o outro na Europa à noite, né? Você sai de Londres, Paris, super rápido também. Principalmente até isso com túnel. Quem é que poderia imaginar que com túnel subterrâneo está lá, né?
Exatamente. É impressionante quando a gente vê que o Brasil se atrasou muito, né? É verdade. Nisso. Bom, nós vamos continuar. Aliás, fazendo parênteses, né? Sim. Isso é fruto do Dom Pedro, né? Dom Pedro que foi buscar a ferrovia para o Brasil. Um grande avanço isso lá em 1800 e pouco. Né? É verdade. E aí escolhas erradas, né? Porque, na verdade, os Estados Unidos conseguiu desenvolver a indústria automobilística, mas também as ferrovias. E manteve. Dava para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai continuar esse papo aqui bacana sobre a mobilidade, né? E todos os seus problemas, dificuldades, com o senhor Marius Bagnatti, que é presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Econômico da Grande Florianópolis, para a gente falar um pouco mais sobre essa dificuldade, né, de mobilidade entre os municípios da Grande Florianópolis e também na capital. A gente volta rapidinho depois do intervalo. Bom, o que a Grande Florianópolis, que compõe 22 municípios, né, precisa para poder evoluir cada vez mais? A gente está num bate-papo aqui falando de mobilidade, o que precisa mudar, né, e quais as dificuldades também que a gente enfrenta, com o presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Econômico da Grande Florianópolis, que é o seu Marius Bagnatti. Seu Marius, a gente falou um pouquinho sobre as rodovias, ferrovias que a gente precisaria, né, para desenvolver mais aqui. O senhor falou que a Fiesc tem total interesse, né? E a gente já mostrou isso também, sim, que é preciso voltar com o projeto das ferrovias, e até o governo federal, através do Tarcísio, ministro da Infraestrutura, diz que estão retomando, né, os projetos das ferrovias. Vamos ver se a coisa vai. Mas quando a gente traz os problemas para Florianópolis, para o nosso meio aqui, para a capital mesmo, a gente percebe que a mobilidade também ainda é um assunto que se bate todo ano e chega verão, sai verão e a coisa continua patinando um pouco. O Plamus, aquele plano que a gente já comentou também no primeiro bloco, seria uma saída, né? Sim. E a gente tem essa questão também das pontes. Saiu a ponte Hercílio Luz, agora em 2019, foi um complemento, né, também para essa mobilidade e tal. Mas ainda falta, por exemplo, muita gente diz, né? Será que precisamos de uma quarta ligação de Florianópolis, né, da ilha, com o continente? O senhor acha que isso seria válido ou não? Uma quarta ligação, na verdade, é um contrassenso, né? Porque é priorizar o veículo motor, o automóvel, e não o ônibus, né? Quando se pensa isso, é pelo... Quem tem congestionamento, principalmente hoje, são os automóveis. As pessoas têm elegido andar de veículo, de moto ou de automóvel, né? Uma vez que o transporte coletivo é lento. O ônibus é muito mais lento, ele precisa parar em cada ponto, né? Ele anda mais devagar, ele leva mais tempo para faz uma volta maior arrancar, também, né? Voltas maiores, tudo. Então, assim, termina sendo muitas vezes lotado, né? Não é calor, não tem ar-condicionado e tal. Então, isso faz com que as pessoas elejam outras formas de locomoção, principalmente moto. Moto tem sido uma coisa fantástica, né? O que tem surgido por aí e, consequentemente, hoje com uma possibilidade de renda que as pessoas têm buscado aí, principalmente os jovens, né? Nas entregas, o número de acidentes é uma coisa fantástica. Verdade. Principalmente o hospital regional da Grande Florianópolis, cerca de 40% dos atendimentos são motociclistas, né? Ou motoqueiros, não são motociclistas, são motoqueiros, né? Pessoas que estão ali ganhando a vida e depois terminam tendo um grande tempo aí sem condição de trabalhar, né? Porque se acidentam muitas vezes grave, e às vezes inclusive com muitas mortes também. Aí você tem afastamento, né, das empresas, afastamento, quer dizer, tem problemas. E esses entregadores, eles têm, na verdade, às vezes um caráter precário na sua relação de trabalho, né? E não tem uma assistência posterior para isso. É uma situação bastante triste aí, né? Então, te diria assim, ó, nós não devemos pensar em mais uma ponte, né? Devemos pensar sim em implantar o Plamus, talvez revisá-lo, atualizá-lo. Ele é de 2017, nós estamos em 2022. O governo do estado recentemente, numa reunião que fizemos, nos anunciou que vai implantar 8 ônibus elétricos, que é uma evolução do ponto de vista da conservação ambiental, preocupação mundial que existe hoje com o clima, né?
diminuir as emissões de carbono, vai implantar aqui na região. Aliás, o governo do Estado teve juntamente com o Ministério Público do Estado e as empresas de transporte intermunicipal, ajustaram um termo em caráter precário, de concessão em caráter precário por 3 anos. Né? Isso foi uma coisa inédita no Brasil, que quase a totalidade das empresas de ônibus estavam sem os contratos de concessão. Uhum. Com isso, não havia, por parte do Estado, a capacidade de fazer a regulação da tarifa, né? Até porque não tinha nenhum tipo de elemento, dizer assim, quantos quilômetros roda, qual é o custo, né? Para poder fazer uma regulação. Foi feito um ajuste, né? Isso trouxe segurança jurídica, tanto para o Estado como para as empresas. As empresas passaram por um período dificílimo durante a pandemia, porque tiveram, inclusive, um tempo que não puderam operar. Né? Uhum. Tiveram uma redução de ter cerca de 5 milhões de passageiros mês para menos de 3, 2,7 milhões, mais ou menos. E é evidente, né? Qualquer empresa que tenha uma redução assim fantástica durante um período longo, sim, ela quebra. Né? Então, das 6 empresas que operam na região metropolitana, 5 estão em recuperação extrajudicial. Elas estavam com dificuldade de acesso a financiamento, porque não tinham contratos, agora tem contratos, então isso houve um avanço. Sim. Então, nós acreditamos que, ao longo desses 3 anos, essas empresas podem retomar a sua saúde financeira e o governo, ao final desse período, deve fazer uma nova licitação. E elas aí, talvez, e que se espera, né, que elas estejam em condições de competir com outras empresas que atuam no mercado. E até as pessoas, hoje em dia, os usuários, né, do transporte público, têm aquele problema de que, com a falta das linhas, por causa da pandemia, as pessoas ainda têm a dificuldade de locomoção, justamente porque algumas linhas não são mais oferecidas. Sim, né? Sim. Quer dizer, aí você acaba aumentando o problema. Essa pandemia trouxe consequências sérias, inúmeras, né? No transporte coletivo foram cerca de 1.200 pessoas foram demitidas, né? Uhum. Isso para a economia é muito ruim, né? Para o comércio é muito ruim, são pessoas que deixam de estar consumindo. Né? Sim. Linhas que foram tiradas também. Aliás, no transporte coletivo tem algo muito interessante que é o estudo da tarifa zero, né? Hoje, acho que mais de 40 municípios no Brasil, em diversos estados, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina não tem. Paraná, São Paulo, Distrito Federal, eu acho que também São Luís do Maranhão também adotou parcialmente isso, estão com tarifa zero. Fizeram experiências e houve em alguns estados, como no Rio Grande do Sul, um município, triplicou o número de usuários no transporte coletivo. Puxa. Né? A situação financeira hoje para essa pessoa, essa classe mais baixa da população não está boa, né? Sim. Então, as pessoas às vezes não têm recurso nem para pagar um ônibus para procurar um novo emprego, né? Ou para ir ao médico. Sim. Então, isso traz um vigor no sistema de transporte e traz um vigor na economia local. Uma pessoa que se desloca, tem mais facilidade de locomoção, também vai no comércio fazer uma compra. Claro, então, claro. É importante, eu acho que esse é um estudo, uma conversa que precisa ser tida na sociedade. Como é que se garante? A gente vê assim, tarifa zero como? Quem é que paga a conta? Sim. Na verdade, existem várias fontes que não são utilizadas. Né? Por exemplo? A CID, que ela incide uma contribuição do governo federal sobre todos gás, petróleo, todos os combustíveis, inclusive gasolina, né? Uma parte disso deveria estar, deve ser destinado para a mobilidade. O IPVA da mesma forma. O ICM também, sobre o combustível, também deveria estar contribuindo alguma coisa para a criação de um fundo, né, que pudesse sustentar, então, e viabilizar a tarifa zero para o transporte coletivo. Essa é uma iniciativa que precisa ser discutida pela sociedade. Sem dúvida. O empresário, por exemplo, hoje nós temos o Vale Transporte. Né? Então, ao invés de pagar o Vale Transporte para o passageiro, o empresário pode colocar nesse fundo. Claro. Contribui com o fundo. E está, da mesma forma, garantindo que o seu empregado tenha uma passagem gratuita, né? E plena. Sim. No final de semana, não precisa ser só no momento do trabalho. Sai com a sua família,
vai andar de ônibus. Sem dúvida. Eu acho que essa é uma medida importantíssima para pensarmos na redução do número de veículos na cidade. Estimular cada vez mais. Luxemburgo é o primeiro país do mundo com tarifa de transporte zero. Olha só. Existem, em termos assim, internacionais também, várias iniciativas que estão acontecendo. As pessoas estão experimentando. Tem até, nos Estados Unidos, em Miami, tem aqueles ônibus, aqueles que circulam. Circulares. Os circulares também, sim. que são gratuitos, né? Sim. E tem aqueles trens também que são circulares e também são gratuitos. Aliás, né? nós temos em Camboriú isso, né? Exato. Balneário Camboriú. Você acha que Florianópolis consegue ter isso, por exemplo, a grande Florianópolis? Eu acho que precisa ser discutido, né? Tudo tem que ser discutido. A gente está faltando discutir, né? As coisas, está faltando mas trazer essas ideias. Isso é uma novidade, faz pouco tempo, né? Sim. Essa tarifa zero eram talvez 10, 15 no ano passado, hoje estão em 40, né? Então, assim, eu acho que vale a pena, né? Isso, você acha, por exemplo... As prefeituras locais, as câmaras de vereadores, né, juntamente com as forças vivas da sociedade, vamos sentar e vamos discutir, ver qual é a possibilidade. Os técnicos estão aí, os técnicos conhecem plenamente o sistema de transporte, né, da região e podem colaborar nessa discussão. Sem dúvida. Está aí, então, as sugestões, né, para a gente poder discutir mais aqui no âmbito das câmaras de vereadores e nas prefeituras também, né? Agora, uma coisa, a Ponte Hercílio Luz ajudou na mobilidade, o senhor acha? Quando ela, depois, né, em 2019, quando ela foi reinaugurada, digamos assim? Ajudou bastante, né? É um grande número de veículos hoje, o pessoal que se desloca, que sai aqui da ilha até na região ali em direção ao estreito, ou do estreito, né, do continente para a ilha, tem usado bastante, nós temos visto um bom número de usuários. Não é uma solução, evidentemente, para o problema torso de mobilidade, mas é uma contribuição importante. Reduz bastante, por exemplo? Tem um número de redução? Nós não temos esse número, né, não saberia te dizer, mas assim, visualmente, quem passa por ali vê que é um grande número de... Sim. Inicialmente teve restrições de uso, né, mas hoje está liberado e inicialmente, inclusive, né? era veículos só com mais de um passageiro, tinha que ter dois. Isso, exato. Agora já está liberado. Já está liberado né? mesmo. E eu mas acho que contribui sensivelmente. E não só isso, né? A ponte é um ícone nosso da cidade, né? Ela sem dúvida. Representa a cidade, representa o Estado, né? Uma obra de engenharia maravilhosa, né? Do ponto de vista a única no mundo, né? A única com esse vão livre, estrutura, com esse vão livre. A ponte Pencil com esse vão livre, ela é um símbolo da engenharia, né? É um marco mesmo, né? Da engenharia no mundo. Para a gente encerrar aqui o nosso tempo, o senhor, durante muito tempo, foi 14 anos, se não me engano, presidente da CONCAP, aqui em Florianópolis, né? Como é que o senhor vê hoje essa questão também, que a gente fala também do desenvolvimento sustentável, né? Nessa questão da distribuição do lixo aqui. Existe, por exemplo, algum plano, algum planejamento para isso? Na verdade, os 22 municípios hoje que integram a região metropolitana têm como única solução um aterro sanitário, né? O aterro sanitário deveria estar indo para lá 20% de tudo que se produz, né? Ou seja, nós temos aí 80%, vamos dizer que sejam 80% mais ou menos. Florianópolis tem uma coleta seletiva, cerca de 8% mais ou menos está sendo separado. Florianópolis está indo muito bem, embora o índice ainda não seja grande, não impressione, mas ele é um dos melhores do país, né? Esse material que está sendo enterrado é um material, principalmente a parte orgânica, né? Ele produz metano, compromete a camada de ozônio. Quer dizer, assim, no mundo todo nós estamos caminhando para proteger o nosso clima, porque as consequências a gente vê. Aliás, tivemos agora em Anitápolis, né, com essas chuvas todas, um desastre. Um desastre, as pessoas ainda estão lá sofrendo com isso, né? Sim, ainda tem famílias isoladas. E não é só aqui, no mundo né? todo, né? Não é uma coisa local nossa, porque temos um aterro sanitário. O mundo é um só, né? E nós temos que preservá-lo. Então, existe sim solução, nós estamos trabalhando no Condes, juntamente com a Associação dos Municípios, né? Para implementar soluções que possam desviar do aterro sanitário grande parte desse material, né? Tem algum exemplo que a gente possa já entender um pouquinho? Então, nós fomos fazer uma visita no CINV, que é o consórcio do Médio Vale do Itajaí. Sim. E lá os 15 municípios encontraram uma solução conjunta
eles têm o próprio aterro sanitário, mas eles também têm uma usina de separação dos resíduos, onde tem uma cooperativa muito bem estruturada, né? Com o pessoal todo bem uniformizado, com CIPA, com todos os EPIs necessários, tirando cada trabalhador ali em torno de 5, 6 mil reais por mês, quer dizer, um valor bastante interessante, se a gente pensar que 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Sim, né? sim. Então, é um valor significativo que está no lixo, está naquilo que é o desperdício, né? E ele pode ser diferente desde que a gente separe adequadamente. Então, eles avançaram bastante, a Associação dos Municípios viu isso com muito bons olhos e nós estamos tratando de ver se conseguimos implantar também aqui na região metropolitana uma usina dessa natureza. E isso teria, assim, por exemplo, um prazo, tipo ainda esse ano, ano que vem? Não tem ainda prazo definido. São discussões ainda que precisam começar, né? Na verdade, nós encontramos um empresário que trabalha na área de plástico. Foi uma surpresa para nós, que nós desconhecíamos essa empresa. E ele emprega 12 toneladas por dia de plástico. Processa o plástico, né? E reutiliza na sua indústria. E ele tem uma demanda por mais de 18. O plástico hoje que ele utiliza vem de Porto Alegre e de Chapecó. Poxa. Então, isso tudo tem um custo de logística altíssimo também. Sim. E o que ele nos disse assim? Implantem a coleta seletiva nesses municípios da região metropolitana e eu implanto uma usina igual àquela de Timbó, que é do consórcio. Né? Então, é um grande avanço. Sim. É um grande avanço. E nós estamos caminhando, agora estamos discutindo com a FUNASA, também estamos nos credenciando num projeto para começar a implantação dessa coleta seletiva através das crianças nas escolas. Que bacana, maravilha. Olha, Marius Bagnatti, eu acho que a gente poderia aqui continuar esse assunto, porque tem muita coisa para a gente discutir, mas o que fica muito claro é que o CONDES, o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento, né, Econômico da Grande Florianópolis, está de olho em tudo que está acontecendo e cobrando também das autoridades, né? Sem dúvida. Todas essas melhorias. E cobrando. Acompanhando e cobrando. Acho que o grande projeto mesmo que está sendo mais acompanhado de perto é, sem dúvida, o contorno viário. Que é a maior obra de engenharia rodoviária hoje no país. Exato. E que precisa realmente ficar pronta logo, né? Sem dúvida nenhuma. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Tá certo, querido. Muito obrigado pela tua participação, por ter vindo até os nossos estúdios aqui do Conexão ND. Um grande abraço e boa sorte em todas as negociações. Muito obrigado, Alexandre. Sempre à disposição, né? Maravilha. Estaremos lutando juntos. Obrigado. Juntamente com a imprensa, que é importantíssima, né? Sem dúvida. Estamos juntos nessa. Então, valeu, obrigado. Boa noite. E boa noite para você também de casa. Até o próximo Conexão na quarta que vem, hein? Até lá.